E tem muitos trabalhadores extremamente preocupados, querendo entender, Rafael, que medida provisória foi essa que o governo apresentou. Então lembre-se que já está em vigor a medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e salário também por 3 meses. Então, para a gente explicar de forma didática para você, eu convidei o jornalista Danilo Cacheta para estar junto com a gente e aqui no estúdio. Cumprimentar assim, né, Danilo? Sim. É isso. Danilo Cacheta, que está aqui junto com a gente para esclarecer, para tirar todas as suas dúvidas e para facilitar, a gente fez algumas cartelas, né, Danilo? Boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a medida provisória 936, que foi publicada na noite de ontem pelo governo federal, ela estabelece uma série de mudanças na relação entre o empregado e o empregador, o funcionário e o patrão, exatamente para tentar conter os problemas sociais causados pelo novo coronavírus, tentar evitar o desemprego, por mais que isso seja uma questão real, difícil, né, nos próximos tempos. Mas, basicamente, o que essa medida provisória propõe? As empresas, em acordo com os funcionários, é bom que se diga isso, deve ter acordo com os funcionários, elas vão poder ou suspender o contrato por até 3 meses, ou então diminuir parte dos salários desses funcionários em até 3 faixas, 25%, 50% ou 70%. 25%, 50% ou 70% do salário do trabalhador. E da carga horária, né? Então vamos ver aqui, ó. Quem pode participar desse programa agora? Pode participar qualquer empresa, inclusive os empregadores domésticos, porque aquele outro pacote do governo tinha uma limitação para o tipo de empresa que poderia participar. Agora não, pode ser qualquer uma e estendeu inclusive para as pessoas que têm empregadas domésticas dentro de casa. Então os empregadores domésticos também poderão participar. No que não pode acontecer, Rafael, é o valor do salário hora, ele deve ser preservado, porque a empresa não pode bancar uma de esperta, ir lá e diminuir o valor do salário e depois aplicar o desconto dos 25%, entendeu? Então, a medida provisória já explicitou isso, não pode ter mudança no salário hora do trabalhador. E a redução, agora vamos falar especificamente da redução de jornada e de salário. Depois a gente fala sobre a suspensão dos contratos por tempo integral. Redução de jornada, o que é? Você pode reduzir em 25%, 50% ou 70% o salário e também a jornada de trabalho. Então, se a jornada de trabalho é 8 horas, que é a jornada comum do trabalhador do comércio, por exemplo, ele pode dividir o salário dele na metade, ele trabalha 4 horas e ganha 50% do salário. Só que isso, o governo vai entrar com uma complementação. Opa! Né? Isso é Quer ver? Vamos ver aqui explicar. na próxima cartelinha, Rafael, quais são aqui. A empresa, mais algumas regrinhas que são importantes da gente colocar também. A empresa não poderá demitir o trabalhador pelo mesmo período do acordo. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que a empresa fez lá um acordo com 3 meses. Durante 3 meses, o trabalhador vai trabalhar 4 horas e ganhar metade do salário. Durante esses 3 meses, ele não pode ser mandado embora e depois por mais 3 meses. O mesmo tempo depois que acabar o acordo. E lembrando que o objetivo do governo é exatamente a manutenção do emprego. Exatamente. Por isso que eles estão pedindo, fazendo tudo isso para as empresas continuarem com o trabalhador e dando segurança para esse trabalhador por os próximos 3 meses, nesse exemplo que você deu. Então, um exemplo, vamos supor que a empresa faça agora, abril, maio e junho, né? Esses 3 próximos meses com o salário reduzido. Aí o trabalhador não vai poder ser demitido em julho, agosto e setembro. Entendeu? Basicamente é isso, o mesmo tempo. O governo vai oferecer o benefício emergencial para complementar o salário. Esse benefício, ele é diferente, Rafael, porque a base de cálculo que vai ser usado para calcular esse benefício é a das parcelas do seguro-desemprego. Eu vou explicar sobre isso. Quem ganha até um salário mínimo, o governo vai complementar. Então, vamos supor, ganha um salário mínimo, a empresa vai lá, o empregador doméstico vai lá, 50%. Meio salário, o governo vai complementar com meio salário. O mínimo vai ser mantido com esse benefício emergencial. Para o trabalhador não ter o prejuízo. O mínimo tem que ser garantido porque ele é da Constituição, né? Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Quem ganha acima de um salário mínimo deverá calcular com a base de cálculo do seguro-desemprego a que teria direito. Não é que o trabalhador depois não vai poder requerer o seguro-desemprego, não tem nada a ver. O seguro-desemprego é só uma base de cálculo que o governo vai usar para saber quanto que ele vai te pagar por esse benefício emergencial. Eu fiz um exemplo aqui de um benefício emergencial de um trabalhador que, numa hipótese, ganharia R$2.000. Então, vamos supor que você ganha R$2.000 aí hoje.
Beleza, a empresa chega, fez o acordo. Agora você vai ganhar, nós vamos diminuir em 50%. Você vai trabalhar 4 horas, das 8 que você trabalhava, e eu vou te pagar R$1.000. Então, o seu salário na empresa vai ser de R$1.000. Aí, nós temos que fazer essa regrinha que está na medida provisória. O seguro-desemprego, aqui você teria direito se tivesse sido demitido hoje. Seria R$ 1.479,88. Por quê? Porque isso é uma tabelinha que o Ministério da Economia e do Trabalho muda todo ano. Aí, esse benefício aqui, a gente vai aplicar a essa base de cálculo o mesmo percentual que foi subtraído aqui em cima. 50%. Então, se foi 50%, a gente multiplica isso aqui por 50%. Então, 1.479,88 vezes 50%, que é 739,94. Divide por 2. Dividiu por 2. Num exemplo... 739,94. Isso. Exato. Aí, então, qual que vai ser o benefício emergencial? O que o governo vai pagar lá na sua conta do PIS, do Fundo de Garantia e tudo mais? 739,94. Mais o salário que a empresa reduziu para R$1.000. O seu salário real, então, vai ser os 739,94 mais 1.000, 1.739,94. Esse é um exemplo de um trabalhador que ganha R$2.000 e teve a carga horária reduzida em 50%. Lembrando que isso durante os 3 meses, durante a negociação que foi feita com o empregador, e aí nesse caso nós estamos falando de um prejuízo aí de quase aí R$300 para esse trabalhador. Levando em consideração que ele ganhava R$2.000, ele até está perdendo pouco, vamos dizer assim. Claro e até que não porque é pouco para um trabalhador que ganha R$2.000, né? Exatamente, e lembrando que reduziu a carga de trabalho, né? Tem que deixar isso reduziu muito a claro. carga de trabalho. Então é todo mundo dando uma parcela de sacrifício aí para essa crise que a gente está passando, né? Bom, Rafael, aí tem algumas regrinhas também, vamos puxar outra cartela aqui, algumas regras que precisam ser observadas. A empresa deverá fazer acordo com o funcionário. Então não é a empresa chegar aqui amanhã e vou reduzir o salário, tem que ter acordo com o funcionário para isso. Aí como é que é esse acordo? Porque a medida provisória trouxe algumas diferenças também. Para quem ganha até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135, o acordo pode ser individual ou coletivo. Acordo individual é aquele que você senta diante do seu patrão, fecha os dois, assina um papel, acordo individual. Acordo coletivo é aquele que envolve o sindicato. Então, o sindicato da sua categoria precisa conversar com a empresa e fazer um acordo. Esse é o acordo coletivo. No caso, para quem ganha até 3 salários mínimos, pode ser por acordo individual ou coletivo. Para quem ganha entre 3 salários mínimos, ou seja, entre 3.135 e até 2 tetos do INSS, os tetos do INSS hoje estão em 12.202. Isso os dois, multiplica por 2 vezes. O acordo tem que ser coletivo. Aí não pode ser acordo individual, Rafael. Entendeu? Então quem ganha entre 3.135 e 12.202 não pode ser acordo individual. Tem que ser coletivo. Tem que chamar todos os funcionários e o acordo tem que ser o mesmo. Chama o sindicato, faz os funcionários e a empresa faz o acordo. Agora, quem ganha acima de 2 tetos, o acordo pode ser individual, isso já está previsto na reforma trabalhista, na CLT, então não mudou em nada nesse aspecto. Quem ganha acima de 12.000 faz o acordo individual tete a tete com a empresa, não tem problema. O governo vai pagar diretamente o trabalhador em 30 dias. A medida provisória estabelece que a empresa tem que comunicar o Ministério da Economia em 10 dias, depois que celebra o acordo, e o governo vai pagar em 30 dias da data do acordo. E esse pagamento não vai direto para a empresa, vai direto para o funcionário. Vai na conta do funcionário, aquela conta social vinculada ao PIS, ao Fundo de Garantia, a conta que ele tem lá na Caixa Econômica. Certo. Entendeu? Essas são as regrinhas do caso, Rafael, estou falando aqui especificamente do funcionário que fez o acordo para reduzir jornada e reduzir salário. Mas tem também a suspensão do contrato de trabalho. Tem também a suspensão integral do contrato de trabalho. Quer ver? Vamos ver? Vamos lá. No caso da suspensão do contrato de trabalho, está aqui, ó, suspensão integral do contrato de trabalho. Né? O trabalhador recebe o valor integral do seguro-desemprego a que teria direito. Nesse caso é diferente, porque, vamos supor, a empresa chega e faz o acordo, olha, você vai ficar em casa durante 3 meses, não precisa trabalhar, então não vai reduzir a jornada, você não vai trabalhar durante 3 meses. Aí você vai ter direito ao valor, a parcela integral do seguro-desemprego a que você teria direito nessa data. Só que o máximo que o seguro-desemprego paga hoje é R$ 1.813,03, porque essa tabela ela é atualizada todos os anos. Então é isso que tem que ser observado. As empresas, e aqui tem uma diferença, porque no caso da suspensão da jornada e do salário, parcialmente, não precisa, pode ser qualquer tipo de empresa, como eu falei. Certo. No caso da suspensão integral, tem uma diferença. A empresa que fatura
até R$ 4.800.000 por ano, essa pode suspender o salário integral, não tem problema nenhum. A empresa que fatura acima de R$ 4.800.000 por ano tem que dar uma complementação de 30% do salário. Aí dá a complementação de 30% e o governo vai dar 70% do valor do seguro-desemprego como complementação. Quer ver? Vamos ver o exemplo, então, como ficaria um caso desse aqui, Rafael? Vamos lá. Que a empresa é maior, então, o mesmo exemplo de R$ 2.000, certo. A empresa é maior, hein, gente? A empresa fatura mais que R$ 4.800.000 por ano, falou assim, você vai ficar 3 meses afastado. Então, vamos lá. O salário de R$ 2.000. O complemento que a empresa vai dar é de 30% do salário, que é R$ 600. É 30 de 2.000, que é o salário dele. Só que aí, a parcela do governo é com a base de cálculo no seguro-desemprego. Então vamos lá, seguro-desemprego a que teria direito, o mesmo caso. R$ 1.479,88. Aí faz o quê? Multiplica por 70%, que é a parte que o governo vai dar do benefício emergencial. Qual que vai ser o benefício emergencial? R$ 1.035,91. Exatamente. Então vamos fazer a conta. Salário reduzido de 600 mais o benefício emergencial R$ 1.035,91 é igual ao salário real que ele vai receber, R$ 1.635,91 para ficar em casa. O governo ficar em casa nesses 3 meses, nesse período dessa negociação. Alguém que tinha um salário de 2.000 ficaria em casa por 1.635. A empresa está desembolsando 600 e o governo dando o resto. Agora, tem alguns questionamentos, são muitos, aliás, obrigado pela audiência. Por exemplo, o trabalhador que tem um registro na carteira, mas tem também um valor comissionado. Ele recebe uma comissão, por exemplo, quem trabalha com a área de vendas. Essa comissão entra nisso ou só o valor do registro? Não, aí tem que fazer um cálculo de média. Faz um cálculo de média, é o mesmo cálculo para chegar ao valor do salário, é o mesmo cálculo do fundo do 13º, das férias, é um cálculo de média. Aí faz está recebendo nos últimos meses. Para poder chegar. Por quê? Porque a gente sempre tem que pensar o seguinte, o valor que vai ser calculado é base de cálculo da parcela do seguro-desemprego. O que usa para fazer o seguro-desemprego? A média do salário. Não é só o salário mínimo, por exemplo. Vamos supor que o vendedor ganha um salário mínimo, mas ganha mais 2 salários só de comissão. Na hora que pegar o seguro-desemprego, ele não vai ter direito só ao mínimo, ele vai ter direito também correspondente à média das comissões. Então aí a tabela dele joga lá para cima, entendeu? Então o cálculo tem que ser feito com base na tabela. Olha aí, pessoal que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado, Anderson, Vanessa Rodrigues. Rafael, e o trabalhador autônomo, ele pode receber esse benefício? Essa é uma discussão gigantesca e o autônomo não está dentro deste programa. É outra situação que é a situação dos R$ 600, que até a gente já falou essa semana aqui no Balanço Geral. É porque esse aqui é um benefício emergencial do Programa Emergencial de Emprego e Renda. O Programa Emergencial de Emprego e Renda é para quem tem emprego, carteira assinada. O trabalhador autônomo e informal vai entrar naquele auxílio emergencial, foi sancionado ontem pelo presidente da República, o presidente Bolsonaro sancionou com alguns vetos, vai voltar para o Congresso agora, mas segundo o Ministério da Cidadania, a partir do dia 10 de abril já vai começar a fazer o pagamento para aquelas pessoas que são cadastradas no CAD único para os programas sociais do governo federal. Bom, existe mais questionamentos, professores, o pessoal está questionando aqui, Rafael, é a mesma situação. Professor também, depende, né? Isso aqui não atinge o serviço público, certo. É só CLT, professor empresa na rede privada. Particular, aí professor atende. Na rede particular vai pegar isso aqui sim. A Gisele comenta, Rafael, e o jovem aprendiz? Não, do Jovem Aprendiz também não está dentro aqui, não. O Jovem Aprendiz é um outro programa e existe uma outra regulamentação para ele, uma legislação específica. A Daiane também faz o questionamento, e a empresa que dá férias pode pagar depois, nesse período? Isso aí já está naquela outra MP, a MP 927, que fala o seguinte, a empresa ela pode antecipar as férias do funcionário, ela antecipa desde que comunique a ele com 2 dias de antecedência e pode deixar para fazer o pagamento das férias no 5º dia útil do mês subsequente ao dia que ele tirou férias. Então, supor que você tirou férias dia 20 de março, a empresa vai poder te pagar as férias 5 dias depois. E 1/3 de férias, aquele abono, 1/3, ele tem até o fim do ano para pagar junto com o 13º. Está na lei, na MP 927, que foi do dia 22 de março. Bom, a Ivete está aqui junto com a gente, falando, Rafael, estou desempregada em relação ao direito, mas vamos até fazer um questionamento em relação a isso. Quem está recebendo o seguro-desemprego agora, muda alguma coisa? Quem está recebendo seguro-desemprego, continua recebendo, não tem direito nem a esse aqui e nem ao auxílio emergencial.
porque ele já está recebendo um benefício do governo. Ele continua recebendo. Quando ele terminar de receber o seguro-desemprego, ele pode, a depender da situação, se ele atender todas aquelas regras, ele pode requerer o auxílio emergencial. Aqui dentro dessa 936, da MP 936, ele não entra. Bom, a Mara Silva, até para finalizar, Rafael, existe a empresa trabalhar somente meio período e pagar metade? É aquilo que a gente falou aqui no nosso balanço, faz parte desse programa. Agora Lembrando que o trabalhador ele não vai receber metade, ele vai receber, o salário foi dividido na metade, mas terá uma compensação do governo para auxiliá-lo nesse período, fazendo aquela base de cálculo que você explicou aqui. Na base de cálculo, no exemplo que a gente deu, Rafael, quanto menos o trabalhador ganha, o salário menor, menor vai ser o impacto dele. Né? Por quê? Porque a base de cálculo do seguro-desemprego é até para R$ 2.666 de salário. Então, quem ganha até R$ 3.500, a perda, se caso a empresa fizesse adesão a esse programa, vai ser pequena, relativamente pequena. Ele vai perder aí 30% do salário, a depender da quantidade. Olha, são muitas pessoas que estão questionando. Obrigado pela audiência. Quem está comigo é a Eliane Araújo, também participando com a gente. Tem gente comentando, Rafael, e sobre os domésticos, quem trabalha com serviço doméstico. É a mesma situação, né? Doméstico, se for trabalhador doméstico com carteira assinada, ele tem direito a entrar nessa MP 936 aqui. Ele entra, as regras são as mesmas, pode trabalhar meio período, diminuir o salário pela metade, o governo vem e dá o benefício emergencial. Empregador doméstico entrou nessa nova medida provisória. Não tinha ainda, estava fora, entrou ontem nessa nova medida provisória. Bom, Danilo, quero agradecer demais a sua presença aqui. Obrigado. Se a gente quiser, a gente fica a tarde toda aqui, viu? Toda. Tem muitas pessoas participando com a gente, muito obrigado. Josiana, a Karine. Só para a gente encerrar, como é que faz para dar entrada a esse benefício? Na verdade, é a empresa. Excelente a sua pergunta. Karine, é o seguinte, não tem que fazer, você trabalhador não tem que fazer nada, né? No caso do auxílio emergencial, sim, vai ter um cadastro, um aplicativo, mas o Ministério da Cidadania ainda não divulgou as informações. No caso aqui em SLT, carteira assinada, é a empresa que vai fazer a comunicação para o Ministério da Economia, que ficou sendo o Ministério da Economia responsável por fiscalizar esse benefício, só que o Ministério ainda não desenvolveu a estrutura que vai fornecer para a empresa fazer esse negócio. Então, a medida provisória, Rafael, ela passa a valer no momento da sua publicação. Então, ela está valendo desde ontem. Entretanto, o governo ainda não informou como é que vai ser a aplicabilidade dela. Qual vai ser o sistema que a empresa vai informar para o Ministério da Economia, para liberar o auxílio emergencial. Então, as empresas, você empresário, tem que ter um pouquinho de calma, que o Ministério da Economia vai publicar os atos normativos agora nos próximos dias para regulamentar isso. Bom, quero agradecer demais a sua presença. O pessoal de casa que está acompanhando o Balanço Geral, vou fazer o seguinte, sábado nós temos o Balanço Geral também ao vivo, lembrando você de casa, 1h45 da tarde, e sábado também nós vamos tirar muitas dúvidas, então você que tem questionamentos, fique à vontade, sábado 1h45 nós vamos conversar com especialistas para tirar todas as suas dúvidas aqui no nosso Balanço Geral, porque eu sei que são muitos questionamentos e são questionamentos individuais, né? A pessoa fica... cada um com a sua realidade. Cada um com a sua realidade. Muito obrigado, viu, Danilo? Obrigado, Rafael. Grande abraço para você. Nosso cumprimento aqui de Grande abraço, Danilo Cacheta. Obrigado, até lá. Sempre atento, trazendo as informações para você.